Olá, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Live Jornal, aqui diretamente de Portugal, e hoje com muitos convidados também do Brasil e de Portugal. E como sempre, nós estamos aí com o nosso parceiro, né, o Celso Freire, radialista e jornalista de Belém, do estado do Pará, e no Brasil. Então, aqui são 18 horas e 8 minutos em Portugal, no Brasil, 14 horas e 8 minutos. A gente está com a diferença aí de 4 horas de fuso horário. Então, seja bem-vindo, já participe com as pessoas que nós já estamos no ar, partilhe, e vamos entrar num assunto hoje muito importante. Aqui na nossa orientação, na nossa introdução do nosso programa, que é importante falar. O Live Jornal, ele é um programa digital que deseja se conectar com jornalistas e especialistas falantes da língua portuguesa no mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo. Né? Toda semana, uma pauta diferente e pautas vistas, né, de vários lugares do mundo. Então, a gente tem opiniões para lá de globais. Então, é muito importante frisar que nosso Live Jornal é com esse objetivo, de estar trazendo conhecimento e disseminando ciência, comportamento, né, mais do que informação. Então, a gente está hoje com um tema muito importante, que é sobre autismo. É um tema importante, é um tema atualíssimo, é um tema que precisa de muito conhecimento e discussão a respeito, porque não se esgota essa busca, né, sobre esse assunto, né? E a gente só pede aos nossos convidados de ligar o microfone enquanto a gente tiver, e depois pode ligar. Então, eu fiz aqui essa introdução e a gente já fala aqui com o nosso correspondente aí do Brasil, Celso Freire. Mas só para dar uma introdução no sentido de conceito, de conceituar aquilo que nós estamos abordando, nós vamos falar autismo, né, de acordo com a Federação Portuguesa de Autismo, nós vamos dizer que autismo é uma síndrome neurocomportamental com origem em perturbações do sistema nervoso central, que afeta o normal desenvolvimento da criança. Bem além do TEA, a gente sabe que pode haver aí outras comorbidades, como deficiência intelectual, epilepsia, dentre outros. E nós vamos tratar justamente sobre esse assunto. Olá, Celso, nós estamos aqui também de Portugal e falando do Brasil. Olá, Celso. Olá, Regina. Boa tarde, né, a todos. Boa noite aí, pessoal que está aí em Portugal, né, e ouvindo a gente também aí na Europa. E aqui, desse lado para cá, para o Brasil, né, estamos da tarde, né, 2 horas e 11 minutos. Então, um assunto muito importante, um assunto muito interessante realmente, Regina, como você bem frisou, né, a gente vai discutir, vai exatamente ter esse momento de conhecimento, né, a intenção é essa, levar conhecimento para as pessoas, né, exatamente sobre um assunto que vem aí exatamente fazendo com que as pessoas entrem em alerta, né? Vamos até saber aí exatamente muitas questões, principalmente relacionadas à questão da educação, à questão da escola, e durante todo o mês, né, Regina, a gente vai fazer exatamente essa série, né, voltadas aí para o autismo, né, que também, nome técnico, depois os próprios nossos convidados podem falar a respeito do transtorno do espectro autista, né? A gente vai falar exatamente sobre isso, né? Intervenção, como é que a pessoa, como é que a família descobre, né? Como é que essa questão do autismo na educação, na escola, como é que o autista é tratado na escola, tudo isso a gente vai saber já a partir de agora com os nossos entrevistados. Regina. Pois, e a gente até fala o pois, né? O brasileiro que aqui está já fala pois. Então, olha, e nós vamos chamar agora aí os nossos convidados especiais que estão aqui conosco. Eu vou chamar aqui o nosso professor Lucelmo, para dar aqui as boas-vindas, professor Lucelmo, que é pós-doutorado em Educação Especial com ênfase em pessoas com autismo, né, e coordenador da pós-graduação em aba aplicada no autismo e deficiência digital no SBI of Miami. Então, bem-vindo, professor Lucelmo.
Olá, Regina, tudo bem? Espectadores, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante, né, que é o transtorno do espectro autista. É um tema urgente, nós temos hoje uma quantidade bastante grande de pessoas nesta condição e é sempre muito bom estar discutindo isso, ainda mais com amigos que estão aí do outro lado do Atlântico. Isso, obrigada, professor Luciano. Nós temos também do Brasil a psicóloga Monique Mendonça, ela que também é terapeuta comportamental e especialista em aba. Bem-vinda, Monique. Oi, gente, bem-vindas. Eu quero agradecer a oportunidade de conversar, né, também sobre o TEA. Eu quero dar as boas-vindas para quem está em Portugal e ainda não conhece, né, um pouco sobre isso, e para quem está no Brasil, assim como eu. Muito obrigada pelo convite, Regina. Nada. Monique, bem-vinda. Então, como eu tinha falado nos convites em vídeo, nós estamos aqui com uma equipe, uma super equipe, um estrelado de equipe de profissionais super competentes para falar sobre o assunto. E aqui de Portugal, nós vamos falar com a educadora e pós-graduada em Educação Especial e mestre em Ciência da Educação, em domínio da intervenção precoce na infância, a Isabel Margarida Saraiva. Isabel. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar da minha experiência com crianças do espectro do autismo na intervenção precoce. Obrigada. Então, todos aqui vamos estar, todos juntos. Então, Celso, você começa? Posso começar. Deixa eu começar, então, que a gente tem muitas dúvidas, né, a respeito exatamente dessa questão, né, do autismo. E eu faço uma pergunta geral, né, quem puder pode pegar a palavra primeiro, né, não é direcionada apenas a um dos nossos profissionais aqui, mas a todos. Como é que a gente consegue diagnosticar o autismo, né? A gente viu realmente que a gente há depoimentos, a gente vê depoimentos de pessoas, ouve depoimentos de pessoas que realmente não conseguem diagnosticar em casa. Muitos conseguem diagnosticar na educação, ou seja, na escola, né? Ou então já na rua, vamos dizer assim, entre aspas, né? Fora de casa, fora do acompanhamento familiar. Né? A família, geralmente, ela não tem como diagnosticar, ela não tem exatamente esse time, né? Esse tempo de saber o que está acontecendo com o seu filho nessa questão relacionada aí à neurolinguística, né? Então, gostaria de saber dos nossos profissionais, dos nossos convidados, como é possível diagnosticar, né? Tem alguns sinais importantes que precisam ser levados em consideração para a própria família, antes de levar a um especialista, antes de levar a questão da educação, os professores também têm os maiores conhecimentos e conseguem realmente atender e ver sobre isso, né, relacionado a isso. Como é que essa questão tem alguma característica própria? Como é que é feito exatamente esses exames e como é que pode ser feito, como é que pode ser diagnosticado em casa também com a família? Então, a família não consegue diagnosticar, mas ela consegue levantar a suspeita a partir de algumas coisas. O autismo, ele é um prejuízo em duas áreas. Na comunicação social, que envolve comunicação verbal, não verbal, integração entre elas, reconhecimento e expressão de emoções, iniciar, responder ou sustentar relações. E comportamentos e estereotipados repetitivos, com estereotipias vocais ou motoras, adesão a rotinas fixas ou temas ou objetos e alteração sensorial. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma criança que com 1 ano não fala. Então, isso é um atraso de fala, é um prejuízo na comunicação verbal, é um sinal. É uma criança que não aponta para algumas coisas para mostrar que ela tem interesse, atenção compartilhada. Com 11 meses, se ela não tem isso, ela tem 87% de chance de ter autismo. Uma criança que não imita, uma criança que faz só a mesma coisa, que tem um interesse obsessivo em algum objeto. São alguns dos elementos que permitem sinalizar o risco. E aí, sinalizando o risco, tem que se levar um profissional de saúde especializado para que ele possa fazer a avaliação. Agora, o risco, isto é, a ausência de um certo comportamento que seria adequado, ou a presença de um comportamento inadequado, próprio do autismo, podem sofrer intervenção, ensino, mesmo antes do diagnóstico. Então, quem diagnostica não é a família, é um profissional, mas
a família pode intervir e estimular aquelas áreas. Existe um instrumento chamado MChat, MChat, M-chat, C-H-A-T, que ele tem algumas perguntinhas básicas que ele permite à família ter um vislumbre ali se há um risco ou não. Ele é preparado para famílias justamente responderem. O que acontece também... Para a própria psicóloga, não é? Como é que doutora Monique, como é que é perceber em família os primeiros sinais, já que o próprio professor já deu a introdução, como é que é perceber em família os primeiros sinais do TEA, não é? E qual o momento importante de procurar ajuda profissional? Então, Regina, o que acontece geralmente, a gente entra em contato com duas situações. Muita desinformação sobre o assunto. Então, tem muitos pais que nunca ouviram falar de autismo, e quando se levanta essa primeira hipótese de autismo, eles entram, talvez, algumas vezes, em uma fase de negação. Então, isso pode prejudicar o tratamento. Quanto antes a gente informar as pessoas, a gente falar sobre essa condição, que ela tem tratamento, e quanto mais isso for precoce, né, que a gente chama de intervenção precoce, os estudos falam que os resultados com essa criança futuramente vão ser muito melhores, ela vai estar muito mais apta à apreensão de conhecimento. O que acontece é que geralmente as famílias elas vão perceber que até pode ver alguns sinais, mas elas vão dar um pouquinho mais de importância para os sinais quando essa criança já está num processo de escolarização e que, de repente, às vezes ela já entrou num prejuízo muito grande por não ter tido intervenção correta antes. Mas o que a gente sempre tenta fazer é abordar o tema de maneira científica, de uma maneira muito clara, que não deixe dúvidas para essa família, dar as opções, quais são os melhores tratamentos que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, né? Que são comprovados cientificamente. E em outra questão também é o acolhimento familiar, porque a maioria dessas famílias, elas se desestruturam, no sentido de que é muito comum o pai e a mãe se separar, essa criança ela fica entre uma casa, fica entre outra casa, isso já bagunça toda a rotina, né, de aprendizagem. E a gente vê também que os pais, eles ficam desestabilizados emocionalmente. Então, por mais que eu, enquanto psicóloga, supervisora dessas famílias, a gente acaba cumprindo um pouquinho do papel de ser terapeuta familiar. Não supre o seu terapeuta individual, mas a gente precisa fazer esse acolhimento para que a família saia desse processo de negação e que ela aceite a condição do próprio filho para proporcionar para ele o atendimento quanto antes possível. Isso é muito importante. É assim, falando dessa experiência também, de que a família, ela precisa, nesse momento, de muito mais união do que de separação, na verdade, não é? Quando se percebe, quando alguém da família, porque a maioria das vezes não são todos que percebem ao mesmo tempo, não é? Mas o pai ou a mãe percebe alguns sinais, percebe alguma coisa errada. Às vezes não sabe nem se é autismo, mas ali tem alguma coisa errada. Ali o desenvolvimento teve uma parada, né? Que não é justamente o que não é o correto acontecer. O desenvolvimento ele é perene na criança. Então, quando há alguma coisa que não está certo, como é que o pai e a mãe devem se colocar nessa situação? Uns acolhem, outros negam, outros esperam muitas vezes chegar em idade pré-escolar para entrar na escola, para que os próprios educadores venham a tentar a respeito, né, já de perceberem, porque ali tem um grau muito maior de comparação, né, e muitas vezes eu estou narrando um problema até que aconteceu comigo, que foi essa dificuldade de que a família viesse junto nesse sentido, não é? E para a pessoa que inicialmente percebe, psicologicamente é muito, muito difícil. O que fazer para que isso não aconteça, que mais famílias não sejam atingidas por um processo, muitas vezes, que antes do luto, há negação.
Como fazer? Aí eu posso fazer essa pergunta ao professor Lucelmo e a professora também pode responder, e a psicóloga também, se quiser, pode comentar. Existe uma pesquisa que mostra que, uma pesquisa nos Estados Unidos, que mães de crianças com autismo têm um estresse semelhante ao de soldados em campo de guerra, no fronte de guerra. Então isso é muito grave, né? Isso demonstra que há um problema emocional, como que a Monique descreveu, né? Há problemas emocionais importantes envolvidos. E isso é um espiral, porque quanto pior o caso, maior o problema emocional, quanto maior o problema emocional, mais difícil procurar e efetivar uma intervenção. A gente precisa quebrar esse espiral através de um processo terapêutico, um processo de políticas públicas, para que a gente possa ter essas pessoas em casa bem, né? E aí, é claro, precisa estar todo mundo dentro do processo. Pai, mãe, às vezes a avó, enfim, todos os que participam da vida daquela criança têm que participar desse processo, sem dúvida nenhuma. Professora Isabel, pode comentar? Ora bem, eu vou falar um bocadinho da experiência cá em muitas vezes ler os sinais da criança que tem perturbação do espectro de autismo. Claro que o diagnóstico é feito por um médico, mas quase sempre a criança, quando entra com os 3 anos para o pré-escolar, é que aí verifica a educadora ou o profissional, verifica que há algo naquela criança que não está a seguir as linhas de desenvolvimento que deveriam seguir. A maior parte das vezes é a mãe que dá o sinal e que diz que a sua criança vai é preciso dar-lhe tempo. Claro que cada criança tem o seu ritmo de aprendizagem. No entanto, como cá em Portugal já existem bastantes estudos a nível de autismo, e principalmente as universidades estão a trabalhar muito e a ter a disciplina na educação especial sobre a perturbação do espectro de autismo, o docente está já preparado. E então percebe-se que a criança na sala de jardim de infância, além de não falar, ela se isola, ela rejeita o toque, ela tem movimentos estereotipados, por isso ela não tem contacto ocular. E todos esses sinais depois alertam o docente que recorre e identifica esta criança no Sistema Nacional que nós temos, que é o Sistema de Intervenção Precoce, SNIPI, em que é uma equipa multidisciplinar que tem desde terapeutas da fala ocupacional, educadores, enfermeiros, psicólogos, todo um conjunto de pessoas que vão trabalhar com aquela criança e ajudar aquela família. E o primeiro ajuda que essa equipa dá é entregar aquela família a um elemento da equipa, que é o mediador de caso, e esse mediador de caso vai falar com os pais, vai conviver com os pais e vai tentar explicar-lhes que algo não está a correr bem com a sua criança e aconselha a ter uma consulta de desenvolvimento para que a médica, não é, a doutora, possa fazer um exame e encaminhar aquela criança para especialidade. Cá em Portugal temos Coimbra, tem o Hospital Pediátrico, tem a unidade de autismo e temos também nos outros hospitais a psiquiatria infantil e adolescência. Mas quase sempre que descobre que aquela criança está
com sinais de alerta é, sem dúvida, a educadora. A educadora ou na creche ou no jardim. Em relação à família, o que acontece muitas vezes é que é difícil a aceitação. Por vezes é difícil a aceitação dos dois, do pai e da mãe. Outras vezes é difícil a aceitação de um só. Daí, como estavam a dizer muito bem, há, por vezes, ruptura familiar. Pela experiência que eu tenho, quando conseguimos envolver a família alargada e a família com quem mesmo a criança vive, temos, sem dúvida, resultados muito melhores para essa criança e conseguimos ajudar essa criança a ultrapassar em conjunto com terapias que ela necessita. Mas é muito difícil os pais detectarem sinais. Quase sempre é no contexto escolar, no pré-escolar, ou às vezes até na creche já, ainda mais recente, que vem as pessoas para os sinais que a criança... Uhum. Tá falhando um pouquinho aqui a internet, não é? Tá falhando um pouquinho. Falhou só o ok. finalzinho dela, né? Só o finalzinho. Aham. Um pouquinho. E Celso, a gente pode rapidamente aqui ver os nossos convidados e fazer um comentário? Tem algumas perguntas? Tem umas perguntas aqui interessantes também, inclusive, aqui feito pelos nossos internautas, e eu vou englobar algumas em uma que ia fazer, exatamente em relação a essa questão do diagnóstico, né? O diagnóstico, ele pode, vamos dizer assim, confundir com um diagnóstico também de outras síndromes, né? Além disso, quantas síndromes existem, né? Que é exatamente a questão da Carmen Sena, que perguntou aqui, e também falar um pouquinho a respeito dessa questão dos tipos de autismo, né? Quantos existem vários tipos de autismo, por exemplo, dizem que o Messi tem um autismo leve, né? Existe isso, existe essa vamos dizer assim, essa marcação, ou esses tipos de autismo, realmente, você tem leve, se é alto, existe esse tipo de não sei corretamente o nome, né, como é que se é feito, mas esse tipo de avaliação, vamos dizer assim, se é leve, se é alto, acho que o professor pode responder, né? Talvez a pergunta diga respeito a antigamente, que havia tipos mesmo, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, síndrome de Rett e autismo. Isso tudo foi englobado no transtorno do espectro autista, então o que existe não são mais tipos, são níveis. Nível 1, 2 e 3, que a gente acaba falando leve, moderado ou severo, mas é 1, 2 e 3, e ele é determinado não pela gravidade dos sintomas, mas pela necessidade de ajuda. Então, uma pessoa com autismo nível 1 precisa de ajuda. Uma com nível 2 precisa de muita ajuda. E uma com nível 3 precisa de ajuda muito substancial, né? Ajuda substancial ou muito substancial. Portanto, normalmente, ajuda muito substancial é quando os graus têm maior severidade. Alguém perguntou de quantas síndromes. Na verdade, assim, o autismo... Hoje, é porque o português de Portugal do Brasil varia um pouco, mas a gente fala transtorno no português do Brasil, né? E ele pode ter outras comorbidades, várias outras, a maioria tem várias comorbidades que podem ser sindrômicas ou não. Então, você tem TDAH, transtorno de sono, transtorno alimentar, deficiência intelectual, entre muitas outras coisas, mas não tem um número, assim. Pode ser, a maioria tem mais de 2 comorbidades, a grande maioria. Eu também tenho aqui nossos internautas aqui participando, a Wayne de Sá, ela perguntou aqui, mas até, na verdade, a gente até respondeu o que ela perguntou, que era quando existe suspeita que a criança tem autismo, qual profissional os pais devem procurar primeiro. Né? Eu acho que até já se respondeu um pouquinho sobre isso, já? A gente falou sobre procurar profissionais especializados, mas não quais especificamente. Então, quem faz a avaliação é um médico, quem fecha o laudo, mas normalmente isso vai ser uma equipe multidisciplinar que vai avaliar
E a pessoa, talvez, normalmente mais importante desse processo, é um psicólogo na área de neuropsicologia. Acho que a Monique poderia falar um pouco desse trabalho de diagnóstico, psicológico diagnóstico. Sim, esse trabalho com o psicólogo, né, que é neuro também, na verdade é sempre um trabalho multidisciplinar. O que a gente faz com o pai, a gente levanta, e quando a gente levanta essa hipótese, através de observação direta, através de entrevista direcionada, né, com os pais, eles vão relatando tudo que eles vão observando, e depois a gente faz uma observação direta. Levantada essa hipótese, a gente começa a utilizar alguns tipos de avaliações e a gente tem que encaminhar isso para um profissional que é médico, que aqui no Brasil é quem vai conseguir dar um CID, né, dar uma classificação dessa doença, para que essa mãe e esse pai consigam procurar um atendimento, seja ele por convênio, seja ele no atendimento gratuito, mas o trabalho, esse levantamento de hipótese, essa avaliação, pode envolver, né, principalmente o psicólogo, mas o neuropediatra, o pediatra, quem vai fechar isso. Assim, na verdade, a gente passa assim, foi o meu caso um pouco. A gente passa primeiro que a gente tem a criança que consulta todo mês, quando é recém-nascida, né? Consulta todo mês com o pediatra. Depois, quando vai crescendo, aquelas consultas vão ficando mais alargadas. Mas a gente sempre leva ao pediatra. E a primeira, muitas vezes, que foi o caso, a gente lembra o pediatra, olha, meu filho não está falando, o que está acontecendo? Por que meu filho não está andando? Por que ele não está falando? E muitas vezes acontece do pediatra não dar uma consistente resposta para os pais. E às vezes o pai e a mãe se sentem confortáveis com aquela resposta e por ali fica, não é? Acontece muitos casos assim. Então, foi por insistência, e às vezes precisa ter a insistência dos pais para com o médico, porque os médicos não veem, não estão com essa criança como os pais estão, para perceber esses detalhes, mas a insistência era justamente até que eu queria somar com as considerações, a insistência dos pais com os pediatras, que é o primeiro a ter o contato, né, o médico a ter o contato com os pais, era a insistência de estar pedindo um especialista a respeito, para ter alguma resposta, mas a insistência dos pais precisa acontecer, não é? Sim, é muito importante. Muitas vezes o pediatra não está observando como deveria. Sim, por isso que é importante a gente tomar um pouco de cuidado, que eu não sei exatamente como está a grade hoje, mas não são todos os profissionais de medicina que têm uma especialização em autismo, né? Eles não, muitas vezes passa por isso muito rápido na sua graduação, então eles não se sentem competentes para conseguir avaliar. Eu já atendi muitos casos em que os pais chegavam muito chateados e falavam, poxa, eu passei a infância inteira do meu filho escutando, inclusive, do profissional de saúde, que era o tempo dele. Ah, meu filho não aprendeu a falar até agora, é o tempo, né? Toda criança tem um tempo e quando tiver o tempo de andar, ela vai andar. Quando ela tiver o tempo de falar, ela vai falar. E a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? Só que muitos profissionais reproduzem isso. E quando você vê o tempo de falar nunca chegou, o tempo de andar, né, ou de fazer as tarefas de autocuidado de maneira independente nunca chegou, só que tem muitos profissionais que reproduzem isso. Então, por isso que é importante manter esses pais muito bem informados, para que eles consigam identificar e ver se o médico, o pediatra que eles estão passando, ele não tem essa competência para identificar. Porque a gente cai nessa falácia do tempo, né, do tempo da criança, e isso é muito perigoso, reproduzir. E dentro, né, Monique, dentro do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento da criança, existem etapas que precisam ser cumpridas, não é? Etapas que são imprescindíveis, que são que todo ser humano passa, e são etapas que têm idade para acontecer. Quando não acontece, ali há um problema, não é? Então, isso que é importante. Sim. Especialistas do desenvolvimento humano,
eles vão dar mais ou menos uma média de muitas observações, de muitos casos que eles tiveram contato, mais ou menos uma média de quando tem que aparecer os primeiros sinais dessas habilidades do desenvolvimento humano. No entanto, a gente sabe, para a gente que é analista do comportamento, o desenvolvimento humano ele é único. Ele vai ser um pouco diferente para cada indivíduo, dependendo do contexto em que eu vivo, da sociedade que eu estou inserido, dos estímulos que eu recebo também. Então, a gente não pode confundir também. Tem crianças que elas não vão se desenvolver muito bem, não porque elas não tiveram capacidade, mas porque elas não foram estimuladas devidamente para. Então, por isso que a gente precisa muito de uma pessoa com esse viés também ambiental, para a gente conseguir classificar quando que há um problema fisiológico que ela não consegue desenvolver por questões biológicas, ou quando ela não desenvolveu por falta de estimulação adequada. Isso. Verdade. Muito importante esse seu comentário. E, Celso, a gente pode aqui falar daqueles que estão participando conosco? Sim, muita gente participando. A Carmen está ativa aqui, conversando com a gente direto, né? O Ivan Gutierrez. Oi. Travou? Travou. Houve um corte? Acho que o Celso travou um pouquinho na internet. Mas vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Isso. Eu estou. Continuando o que o Celso estava falando, ele está falando aqui dos nossos participantes, né? Nós estamos aqui com o César Silva, a Waine de Sá, Carmen Sena, e dentre outros aqui. Sejam todos bem-vindos, vamos partilhar para que mais pessoas participem. E tem uma pergunta aqui interessante que eu vou partilhar com vocês, que todos também podem responder, porque já era uma parte que eu já ia entrar, que é justamente sobre a questão das evidências científicas, né? O que se sugere é que, em relação às causas, que não é bem a palavra essa que a gente deve usar, né? Mas a evidência científica, ela sugere fatores, não é? Que tornam uma criança propensa ao TEA. Então, há uma pergunta aqui da Carmen que eu vou colocar, para que todos também possam ver e partilhar a mesma, porque é justamente sobre isso que a gente vai ver aqui. A internet aqui do Celso falhou um pouco, mas daqui a pouco ele já está conosco. Hoje é mais fácil diagnosticar o autismo, mas já houve interpretação... Ai, peraí, que não era esta aqui que eu ia colocar. Peraí, rapidinho, era uma outra aqui. Peraí. Rapidinho, qual foi? Rapidinho. Tá aqui. Essa daqui. É isto aqui. Quais são os fatores que levam ao aumento da síndrome do autismo? É genético ou uma fatalidade? É o pré-natal, que não é bem feito por parte dos meios? Como é que é dado, como é que é esse dado, como é que é percebido, não é? O diagnóstico, o caminho do diagnóstico, na verdade, os fatores que levam a uma criança ser propensa ao TEA, não é? O que vocês pudessem comentar? Tá, o autismo, como o número oficial aumenta muito, ela tem a impressão que o número aumenta, mas não aumenta. Inclusive saiu uma pesquisa esse ano muito boa sobre isso, mostrando que não tem nenhum fator ambiental fazendo aumentar o autismo. O que acontece é que o que a gente chama de autismo mudou. Eram vários tipos, então tudo virou autismo. Então é claro que aumenta, mas não é que aumenta, né? É que muda a categoria. Além disso, as escolas estão mais conscientes, têm mais informação, as famílias, os médicos também. A professora, inclusive, falou essa questão da escola, que ela acaba se atentando mais a isso. Então, saiu uma pesquisa muito grande esse ano de 2019, muito grande, envolvendo mais de 2 milhões de pessoas, 5 países. Então, isso dá para a gente
um quadro muito bom, né? Porque tem uma validade muito grande científica, que mostra que 81% das vezes o autismo é genético herdado. É genético e vem dos pais. Ou de um, ou de outro, ou de ambos, somado. Cerca de 18% é genético não herdado. Ou seja, é genético, mas é decorrente de uma mutação da própria criança. O que causa essa mutação? Todos nós temos mutações, mas essas mutações podem ocorrer em áreas que não tem nenhum problema e áreas que causam, por exemplo, o autismo, chamadas mutações de novo. Agora, uma coisa que aumenta a probabilidade dessas mutações é quando os pais são mais velhos, sobretudo acima de 35 anos. E hoje existe uma pressão na sociedade para a gente ter filho mais velho. Primeiro estudar, casar, ter carreira, para depois ter filho. Então, isso faz com que a gente tenha filho mais velho. E isso pode ter aumentado um pouquinho, né, a quantidade de autismo. E o autismo que é causado por exemplo, alguma coisa que o indivíduo, uma droga que ele ingira, como, por exemplo, ácido valproico ou infecções durante a gestação, só correspondem a 1 a 3%. Então, é um tipo raríssimo de autismo. Portanto, até é difícil a gente distinguir se tem alguma outra coisa que pode causar. E depois que a pessoa nasce, acabou. Ou ela tem autismo ou ela não tem autismo, acabou, não tem mais. Ninguém vira a pessoa com autismo. Então, na verdade, o que ela tá descrevendo é uma impressão que a gente tem por causa do número que aumenta. Por exemplo, essa nova pesquisa que colocou 1 a cada 54, está dizendo lá que na pesquisa anterior, os negros tinham aparecido com um percentual muito baixo. Mas não é porque eles têm menos autismo, é porque eles têm menos acesso à saúde e ao diagnóstico. E isso foi corrigido. Só que mesmo nessa pesquisa mostrou que os latinos estão aparecendo com um número muito menor. Mas não é porque tem menos, é porque tem menos acesso à saúde. Então, provavelmente... mas nós estamos alcançando um nível de estabilidade. Provavelmente no outro ainda deve subir um pouco mais para a correção dessa questão dos latinos, que apareceu como uma necessidade. É importante ter falado isso, professor, que justamente essa pesquisa, ela vem mostrar que cada ano tem aumentado, mas, na verdade, a população aumenta também, não é? A população... Não, eles avaliam percentual. O problema não é a população, o problema é que avalia a nossa capacidade de diagnosticar. Isso. Melhora a nossa... E muda o que é o autismo. Por exemplo, até 10 anos atrás, o autismo leve não era autismo, ele era só uma pessoa esquisita. Mas quando os critérios foram modificados, aí eles passaram a abarcar essa população. Há algumas décadas, pessoas que apresentavam comportamentos, né, de autismo eram considerados esquizofrênicos, né? O diagnóstico era dado assim. Então, não necessariamente aumentou os casos de autismo, mas a questão é que o diagnóstico está mais preciso. Isso. É isso que é importante a gente frisar. O diagnóstico está mais preciso, há muito mais busca e há também muita informação a respeito, não é? A gente tem buscado muito mais informação e assim tem crescido o número. Na verdade, a gente está convivendo com essa síndrome já há muito tempo, não é? Já estamos convivendo com essa síndrome há muito tempo. E aí, de acordo com o tempo, aí as tecnologias e a saúde, que também melhora, a busca e a ciência também que está nos ajudando, que é a que está realmente alavancando esse conhecimento, faz com que mais pessoas possam se identificar. E tem muitas pessoas que não procuram a medicina, já convivem, já tem traços, né? Como a gente mesmo, quando vem da universidade, a gente lida com muitas pessoas, a gente percebe ali alguns traços de alguns colegas da própria escola, que não é simplesmente timidez, não é? Mas também há um isolamento social, a gente percebe muito isso no nosso ambiente escolar, não é? Que tem pessoas que vão para o isolamento social, que estão mais sozinhas e que não fazem muitas amizades, e pessoas que depois também têm família, vão para as universidades e não são diagnosticados, mas têm uma vida normal, né? Sim, o diagnóstico tardio, tem até algumas pesquisas que falam, ele geralmente acontece e é identificado porque há uma ruptura de relação amorosa ou na relação familiar desse adulto. E aí ou quando alguém próximo da família, um filho, né, dessa pessoa é diagnosticado com autismo. Aí que esse adulto passa a perceber que, opa, tem alguma coisa de diferente comigo.
eu vendo aqui o diagnóstico do meu filho, eu vendo alguém próximo da minha família sendo diagnosticado, eu me incluo em várias dessas categorias. Só que passa despercebido porque aparentemente não causou tanto prejuízo na vida dessa pessoa. Mas existem momentos na vida, né, que pode ter um rompimento de relacionamento amoroso, um rompimento na família, que trouxe um prejuízo muito grande e essa pessoa percebeu que ela não sabia lidar com essa questão, nunca soube interagir de maneira adequada por conta de um problema mesmo, que seria estar dentro do espectro, mas talvez lá naquela classificação do nível 1, né? Que seria o autismo leve, que ainda precisa de ajuda. Não é porque você está nesse primeiro nível, né, que as pessoas classificaram, que você não vai precisar de tratamento, que você não vai precisar de ajuda, que você procurando na internet quais as melhores maneiras de tratamento, você vai virar um autodidata e vai conseguir fazer isso. Tem que procurar ajuda sim, independente da idade. Isso é muito importante mesmo, procurar ajuda independente da idade, porque há muito diagnóstico na vida de adultos, agora a gente percebe bastante, a gente que participa de grupos de autismo, a gente percebe bastante pessoas que, na vida adulta, que foram perceber, né, e foram procurar ajuda, justamente por ter acontecido esses rompimentos sociais. E, assim... Sim, Isabel, pode falar? Sim, eu ia dizer isso mesmo, que verificamos também muitas das vezes quando temos uma criança que tem perturbação de espectro, vimos a verificar que já há na família alguém que tem esses traços, alguém que tem essas características, mas que não foi nunca ao médico, nunca foi acompanhado e nunca foi diagnosticado. Porque também é verdade que em Portugal o médico de família, o pediatra, também muita de... Ainda a internet o filho não faz amizades, não gosta que lhe toquem. Sim? Estás a ouvir? Dá para ouvir agora melhor, já pode falar, pode falar. Ok. Eu estava a dizer que em Portugal também acontece muitas vezes que o pediatra não dá importância, muitas das vezes, aos pequenos sinais que existem. E é necessário que haja, e nós, professoras, fazemos muitas vezes isso, eu pelo menos, um relatório em sala médico aconselho uma consulta de desenvolvimento e nessa consulta de desenvolvimento é que há um encaminhamento para a unidade de autismo. O que fica é que muitas vezes quando uma criança é diagnosticada de espectro de autismo, digamos que existe... Está falhando um pouco a internet, Isabel. Acho mais ok, pronto. Mas o áudio um pouquinho cortou. Você estava falando a respeito... ok. Você estava falando... Sim, estava a falar a respeito que muitas das vezes há na família pessoas que têm os mesmos traços que nunca lhe foi diagnosticado. Porque muitas vezes o pediatra ignora, diz que é cedo, que o menino tem o seu desenvolvimento, por isso que tem que... Está cortando o áudio. ok. Mas a gente percebeu, eu percebi sim, Isabel, que a Isabel está falando, né, que é justamente as crianças que têm acesso hoje, muito mais do que antes, né, estão procurando médicos, os educadores estão apontando, indicando para procurarem um profissional, e na busca disso se descobrem, os pais se descobrem também com alguns traços, não é? As famílias percebendo também isso, os adultos. Pais, não só pais, mas outros familiares, os familiares da família alargada que têm também.
Sim, tios, primos, têm também. Sim, isso também acontece cá em Portugal. Isso é verdade, então. E Celso, então agora nós vamos passar para uma etapa, a gente vai falar agora sobre a educação, não é? A terra fase da criança que entra no pré-escolar. Então vamos falar sobre isso agora, sobre educação escolar na infância, né, a tenra idade. Aqui em Portugal, as crianças entram a partir dos 3 anos. Aí no Brasil, eu não sei qual a idade agora. Podia até falar. Idade é o pré-escolar no Brasil? No Brasil é obrigatório de 4 a 17, mas é direito a partir de 0 ano. Então, em geral, a creche, né, pega por volta de quando a criança está fazendo 1 ano, depende da política, né, 1 ano e meio, por aí, e vai até os 4 anos. E aí, os 4 anos passa para a pré-escola, como a gente chama aqui, né? Na verdade, é educação infantil, mas assim, a gente às vezes fala pré-escola. E a partir dos 6 anos é realmente o ensino fundamental. Aqui, esse período deveria ser o período o mais importante para a intervenção quando a gente fala para autismo. Portanto, deveria ser o foco da intervenção precoce, deveria ser esse. E aqui a gente simplesmente não tem. As escolas entendem que, como não dá muito trabalho quando a criança é pequena, é só deixar ela e aguardando. Eu sei de Portugal, eu participei do Congresso Luso Brasileiro de Autismo que teve aqui, então eu conheço algumas iniciativas do Minho, que é uma coisa assim, eu fiquei assustado por ser uma coisa profundamente anticientífica, com uma prática que comprovadamente não funciona. Não sei se é todo Portugal assim, ou se é uma coisa específica do Minho. Eu fiquei muito triste de ver lá o que eles estavam utilizando, né? Que era uma perspectiva que a gente chama de floor time, uma perspectiva que há muitas evidências de que não funcionam. Então, dos dois lados aí, nós temos problemas gravíssimos na estimulação precoce, que a escola poderia estar cumprindo um papel fundamental. Isso, a Isabel podia comentar? Tá cortando o áudio da Isabel. Eu sobre o Minho, não sei. Tá cortando o teu áudio, Isabel. Como é que tem que fazer, então? Eu tirar... Tira o fone. Tira o fone para ver se... Vou tirar, então... Ok. Isso. Uhum. Ok. Eu do Minho não tenho conhecimento. Eu trabalho na parte norte do Douro, né? Douro Sul, Viseu, Porto e assim. E o que nós temos é que, tanto na creche como no pré-escolar, a educadora que tem curso básico de educação não tem, fica bastante assustada quando surge uma criança com determinados sinais diferentes das outras crianças. No instante, identificam existe o professor de educação especial, em que já tem uma formação de autismo e já conhece o ABA, já tem o como trabalhar a criança, como trabalhar com a educadora, a articulação com o técnico, o terapeuta da fala, o terapeuta ocupacional, trabalhar a nível sensorial, trabalhar o comportamento, acompanhar a criança à consulta do pedopsiquiatra para dar umas luzes de como a criança se comporta dentro da sala, com os colegas. Por isso, há toda uma dinâmica
entre vários técnicos para ajudar a criança e a família. Ele está falhando o teu áudio. Uhum. Não sei se me estão a ouvir. Não, acho que está só um pouquinho cortado o áudio. Não, É mais a internet mesmo, isso é a internet, não tem como, não tem como, é a internet. Mas dá para se perceber. Uhum. Poxa, tá cortando mesmo o áudio, Isabel. Não dá para ouvir direito, né? Infelizmente. A internet é ruim aqui no Brasil e também fora, né? A internet é ruim em todo lugar. É só a minha que cai, né? Isso. Mas eu percebi, como conheço um pouquinho o contexto aqui de Portugal, eu percebi o que a Isabel estava falando, não é? Que há uma equipe multidisciplinar. Uhum. Eu acho assim, o professor Luciano, né? Nós presentes assim, que aqui há um modelo que eu acho era interessante que houvesse, talvez no Brasil, eu não sei como é que está, o professor Luciano, depois poderia estar falando para a gente, como é que está o acompanhamento dos que estão já, né, no processo diagnóstico, muitas vezes não estão no diagnóstico, mas estão no processo de diagnóstico, já percebido pelos educadores dentro de sala de aula. Como é que está essa ajuda aí no Brasil? Como é que está acontecendo esse acompanhamento dessa criança no Brasil em relação, né, àquilo que a gente vem percebendo bastante se falar, que é da inclusão, né, do autista dentro de sala de aula, já na tenra idade, na infância, né, porque esse processo começa aqui, na infância. Como é que está se dando? Porque aqui em Portugal, só para frisar o que a Isabel falou, existe cada município tem um agrupamento escolar. Nesse agrupamento escolar, ele tem ali uma equipe multidisciplinar, não é, Isabel? Uma equipe multidisciplinar entre psicólogos, terapeutas da fala e terapeutas ocupacionais, mas não há aba, mas terapeuta da fala e terapia ocupacional e psicólogos. Então, os educadores, que também são especialistas na área, se juntam com esta equipe, avaliam e dão a este aluno o suporte que ele está precisando para aquele momento, né? Há umas reuniões de avaliação, né? A equipe em si, até com os pais, estão fazendo isso. Eu queria saber, é isso, né, Isabel? Sim, e aqui também há aba. No aba é nos agrupamentos escolares. Isso, os agrupamentos escolares temos unidades em que temos profissionais do aba e que trabalham com o aba, Agora, a nível de Ministério de Educação, não existe. Agora, existe a equipa multidisciplinar que vai trabalhar com aquela criança. Nós temos o decreto-lei que é da inclusão, por isso trabalha-se com a criança dentro da sala de aula. Poderá haver a necessidade de uma criança para se autorregulamentar o seu comportamento, ou porque está mais agitada, ou porque não se consegue concentrar, tirá-la por um docente. Uhum. Está cortando ainda, Isabel. Será feito com a inclusão da criança na sala de aula. E o programa é também adaptado a essa criança, de acordo com as características que ela tem. Nós sabemos que há autistas que têm uma predisposição, por exemplo, aquele que é ligeiro, não é? Para uma determinada área. A área da ciência, a área da leitura, a área da matemática. E então, o que o profissional vai buscar é pegar na área que a criança gosta. Está cortando ainda, Isabel. Está cortando.
As manetes. Fica faltando um pouquinho. Mas se deu para perceber, sim. Só para complementar, e Celso depois pode comentar alguma coisa, se quiser comentar aqui alguma coisa, Celso. Não, eu queria até complementar em relação à questão das perguntas que as pessoas estão fazendo, e também seria um próximo comentário e pergunta também para os nossos convidados, a respeito de como fazer essa inclusão, né? A gente está falando muito que os autistas precisam dessa inclusão, né, na sala de aula, mas a gente nota realmente que muitos professores não estão preparados, escolas dizem que não conseguem matricular esses alunos exatamente para fazer essa inclusão, porque não há professores próprios para atender essas crianças, né, vamos dizer assim, professores especializados. As escolas precisam gastar mais dinheiro para poder contratar esse tipo de profissional, os professores para lidar com essas crianças. Como fazer essa inserção, né, na sala de aula, por exemplo, com os alunos, com outros alunos, né, e também porque as escolas dizem que não conseguem fazer essa inserção, né, sem ter um profissional qualificado com isso. Então, pergunto para os nossos convidados, como fazer essa inserção de modo prático? A escola está dizendo que... Eu falo, depois eu falo. Ok. Com problemas. Está cortando ainda. Está cortando ainda, Isabel. Doutora, vou passar rapidinho aqui para o professor Lucelmo. Faz o seguinte, eu vou pedir para você assim, desliga e tenta voltar de novo, Isabel. Vou pedir isso. Eu fiz agora, né, quando eu caí o meu também. Isso. Inicia a internet. Se o problema é que o que os eu professores... estava a dizer é que cai... voltou. Não, não está muito ruim. Isabel. Tenta desligar, doutora. A senhora desliga e liga novamente. Tá de novo, tá bom? Liga novamente, isso. Sim? Não, a senhora tem que desligar o aparelho da internet e ligar de novo. Sai aqui do streaming e depois voltar de novo, pelo link. Reinicia seu aparelho da internet. Isso, então, professor Lucelmo, aproveite aí e fale conosco como é que está a educação inclusiva no Brasil, como é que está, assim, aquilo que o próprio Celso agora falou. Eu tenho uma opinião bem forte sobre inclusão. Eu acho que não tem inclusão ainda, né? Tem matrícula na escola regular. Mas se o problema é os professores não estão qualificados, então ok, vamos qualificar. Então a resposta já está aí. Se a escola está dizendo que o problema é que os professores não estão qualificados, e é verdade, a gente precisa fazer isso. O problema não é exatamente só esse. O problema é descrever o quê? O que é qualificar os professores? Essa é a pergunta. Porque não significa fazer mais curso. Fazer mais curso quer dizer só que você viu mais discurso. Então, no Brasil, o problema nosso é que o nosso referencial não é a ciência, é a autoajuda. Então, as pessoas só fazem curso para dizer que somos todos iguais, tem que respeitar a diferença, tem que respeitar a diversidade, e é isso. Então, isso não resolve nada, isso não quer dizer nada, né? Isso não melhora em nada. Então, nosso problema é, ou o nosso referencial muda para ciência, e aí a gente faz a formação desses professores com ciência, e não com isso que tem sido feito, não com autoajuda. Esse é o passo que a gente precisa dar, mas não está fácil de dar, não. Eu acho que tem um problema muito grande, que é uma questão, um problema de todo o sistema educacional. A gente pode falar do melhor profissional em aba, desses modelos que a gente propõe, de ir um profissional para acompanhar aquela criança, mas se isso não necessariamente, eu não estou fazendo uma crítica aos professores, né? Antes que o pessoal sinta assim, é todo o sistema educacional que o governo disponibiliza para a gente. Ele é falho até no ensino regular, ele é falho para pessoas típicas. Hoje a gente sai com um grau muito alto de analfabetismo das escolas. Então, agora você imagina uma criança que tem necessidades especiais. Então, discutir inclusão no Brasil, acho que a gente tem que voltar ainda muito mais atrás, quando a gente coloca 30, 40 alunos numa sala para um professor, como que a gente vai falar de controle de variáveis aí com 40 alunos,
mais uns 2 ou 3 que têm necessidades bem específicas. Então, eu acho que aqui no Brasil, eu concordo com o Lucelmo, a gente não faz inclusão, o que a gente faz é coloca ele no mesmo ambiente que aquelas outras crianças e chama isso de inclusão. É isso que é feito aqui. E ainda a gente encontra impedimento da escola, não são todas, mas tem muitas escolas, principalmente algumas particulares, que não querem esse profissional que vem de fora, né, geralmente contratado, que a gente chama de acompanhante terapêutico, para atuar lá dentro, focado naquela criança específica que o pai contratou. Então, a gente vai encontrando tantas e tantas barreiras para que essa inclusão futuramente consiga ser realizada, que fica difícil. E isso eu estou falando da experiência aqui no Brasil, né? Não posso falar em Portugal, mas aqui no Brasil isso é muito falho. As crianças, elas estão no mesmo ambiente, mas elas não estão participando das atividades, elas não têm conteúdo bem adaptado para elas, não tem um professor que entende das necessidades dela, não tem condições no ambiente para você fazer uma intervenção de problemas de comportamento. Assim, tanto que a gente escuta, não só dos profissionais, dos pedagogos e pedagogas, desses acompanhantes terapêuticos que vão trabalhar na escola. Eles saem com um nível de estresse muito alto, porque é cheio de interferência na terapia. Então, acontece de tudo, menos a inclusão. Agora, Regina, só para a gente entender, ter uma escola própria, por exemplo, separada para atender pessoas com síndromes, né, vamos dizer assim, não sei se, acho que antigamente era assim, né, tinha, e por isso que surgiu essa inclusão, né, social das pessoas que têm exatamente o autismo, por exemplo, estudarem junto com outras pessoas, né, junto com outros alunos, exatamente para ter essa integração. É o caminho, realmente, claro, com os professores bem informados a respeito do que está sendo colocado e tudo mais. Esse é o caminho mesmo, ou seria aquele caminho anterior de ter apenas um local, uma escola própria para os alunos com síndrome de transtorno, por exemplo, com autismo, né, ou com outra síndrome? É interessante, é importante vamos dizer assim, essa interação com outros alunos também? Alguém pode responder? Pode ficar à vontade, professor, professora. Bem, tudo depende. Fala, professor, depois eu falo. Eu só queria que em Portugal também falarmos muito em inclusão e também há muita dificuldade. As escolas têm e os professores, que a maior parte deles já têm uma idade quase próxima da reforma, têm muita dificuldade em ter dentro de uma sala de aula. Aqui a sala de aula tem 25 alunos, se tiver uma redução vem para 20, 22, com diferentes. O que acontece é que esses professores também lutam, sem dúvida, muito e têm muita dificuldade em fazer o seu trabalho. Claro que também depende muito da sensibilidade de cada professor, da experiência, mas não é fácil a inclusão. E muitas das vezes o Ministério, sem dúvida, lançou uma lei para a inclusão, mas nem sempre, e acho que a maioria dos professores lutam porque a inclusão é muito, muito difícil. E vezes professor que fica um bocadinho chateado, porque vai entrar outro professor, o da educação especial, para a sala para acompanhar aquela criança, ou vai acompanhar um terapeuta, e isso é, sem dúvida, difícil. Por isso, a inclusão, se é difícil no Brasil, cá em Portugal também é uma realidade muito difícil de se colocar em prática e de tirar partido positivo para a criança, para a criança e também para o professor se sentir bem e perceber que está a fazer um ótimo trabalho. A nível de escolas e de instituições, ou de escola só para a criança, eu acho que a criança depende do nível de autismo que tem, mas toda a criança é importante que esteja inserida no lar e que tenha outras crianças.
e para interagir, que servem de estímulo e também para trabalhar os afetos e os comportamentos. Nós cá em Portugal, eu conheço que existe unidade, uma escola de unidade aqui perto de nós, a caminho de Viseu, que é uma unidade de teacher. Por isso, lá só trabalham terapeutas e professores com formação em autismo. Essa sala 5 a 7 com as rotinas muito bem trabalhadas e que ajudam o autista a nível comportamental, a nível da linguagem e a nível da aprendizagem, a nível cognitivo. Mas há quase sempre o autista está na escola normal, no agrupamento normal, tendo muitas penalizações, às vezes, porque é difícil, lá está, ter um grupo grande e ter um autista inserido nesse grupo. Depende muito do nível que você tem. Por isso é que em Portugal se diz que quanto mais cedo, mais precocemente nós termos acesso a essa criança, podermos trabalhar com essa criança, com a família dessa criança, o melhor será para depois, quando ela entrar na escola básica, na escola onde vai aprender a escrever e a ler. Mas a inclusão em Portugal também é muito, muito difícil. Isso, professor. Posso falar, professor? Posso falar. Não, o que eu estava falando, assim, nós temos um problema aqui bem grave. Eu sei que Portugal, a gente pega uma informação meio trocada aqui, né, em relação a Portugal, mas a gente tem informações, o nosso processo aqui está muito difícil, bem complicado. A gente tem uma ideia que circulou aí na educação, que bastava colocar na educação comum, circula ainda, né? Tem um monte de gente de universidade defendendo isso. Basta colocar na escola regular e ter o coração bom que a criança começa a aprender. Isso não existe, né? Em primeiro lugar, tem que avaliar que tem crianças mais leves, moderadas, severas. Então, há diferentes perfis. A maioria, sim, se beneficia da escola comum. A maioria, não todos. Alguns se beneficiam mais de escolas especiais. Aqui houve um trabalho bem grande para fechar essas escolas, mas a maioria não foi fechada, mas eles ficaram meio na contramão, assim, meio na clandestinidade, quase na clandestinidade. Agora, as escolas comuns, que as crianças se beneficiariam se tivesse uma inclusão de verdade, ainda isso não aconteceu ainda. Então, a gente está trabalhando para que isso aconteça. Eu acho que, só para complementar isso que o Luciano trouxe, é uma falácia que muitos profissionais, muitas escolas trazem de que tem que ir para a escola porque se ele tem um prejuízo na comunicação social, né, que está no diagnóstico dele, logo a solução é socializar. Mas a gente tem que entender quais prejuízos são esses. A socialização, o fato de estar interagindo, a gente tem que ver que forma de interação é essa. Estar sentado do lado, sem falar, sem interagir, sem ter contato visual, sem ter contato físico, isso não é interação social. De novo, abre uma rodinha de crianças, eu coloco lá a criança com autismo, largo ela na rodinha, todas as crianças fazem a cantiga, a criança não sabe nem bater palma, que seria um pré-requisito para uma roda de canto, e aí eu falo que ela está inclusa. Então, a gente tem que olhar primeiro se a criança ela tem pré-requisitos para socialização. E quando a gente fala de socialização, a gente está falando de vários outros pré-requisitos. Se essa criança não tem imitação, dificilmente ela vai aprender a interagir com as outras crianças, porque quando a gente vai interagir, a gente aprende por observação, a gente imita, aí depois a gente interage. Se essa criança tem prejuízo nisso, você pode jogar ela na roda de 500 crianças, que ela não vai conseguir absorver e aprender e imitar exatamente como eles fazem. Então, a gente tem que fazer um plano individualizado para aquela criança, cumprir todas essas etapas de pré-requisitos para a socialização, depois eu insiro ela nisso.
Ah, Monique, mas aí você está falando de uma criança que é bem pequenininha, etc., que ensina, e o adolescente. Tem adolescentes Asper que não tem geralmente uma boa dicção, ou não sabe mesmo o que falar, tem interesse restrito em falar só sobre uma coisa. Como que eu vou pegar esse cara que tem interesse restrito em só uma coisa e jogar ele num contexto social em que os jovens estão falando sobre outras coisas totalmente diferentes? Ele não vai aprender a falar sobre essas outras coisas se ele tem uma estereotipia, um interesse restrito em falar somente sobre aquele assunto dele, que pode ir de coisas bizarras até coisas brilhantes. Então, eu vou causar um problema nele, eu posso causar um trauma, eu posso causar mais retraimento social, mais timidez, porque se eu jogar ele assim, desse jeito, achando que só estando com os meninos ele vai aprender a interagir, ele pode ser punido por esse grupo de jovens, eles podem desfazer ou dar risada dos assuntos dele, do jeito como ele fala. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de, é só interagir que a criança vai aprender. A criança com autismo, ela justamente ganha esse diagnóstico porque ela tem dificuldade nessa interação e talvez ela não tenha pré-requisitos para essa interação nessa forma tão rebuscada. Eu achei, assim, muito importante a fala em relação a isso, porque é uma das coisas que também me incomodam quando fala de inclusão e de simplesmente não ter uma seleção para uma criança que está sendo colocada dentro de uma sala de aula. Se não há um pré-requisito com os educadores, com os profissionais psicólogos, né, de que grau de autismo aquela criança está, que daria para estar sendo colocada nesse ambiente, não é? Eu percebo que com o tempo a gente vai estudando, vai procurando, eu não sei se eu estou correta, mas até me corrijo os profissionais aqui, que deveria haver uma avaliação técnica, uma avaliação profissional, para que essa criança não fosse lançada, jogada, como a psicóloga falou, dentro de uma sala de aula e ali chamar de inclusão, porque vai haver tanto um estresse psicológico, que eu acho que isso não colabora para um crescimento, para o desenvolvimento da criança, nem para a criança que está ali, e nem para o professor que está em sala de aula, que provoca estresse também, de não conseguir ali haver uma consonância do que o professor, o conteúdo que ele está passando, não é? Então, o meu filho, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, não que é o caso dele, mas o meu filho, eu acho que todo autista, ele nega a escola, ele não quer estar na escola, ele inventa vários tipos de argumentos para não estar na escola, porque a socialização, ainda para eles, é algo que dificulta, porque é o próprio do autista, né? É a socialização. Então, às vezes, agride um pouco. E será que essa socialização não teria que estar sendo repensada em relação a isso? Não repensada para ser evitada, repensada para ser ensinada. Então, eu precisaria colocar e ensiná-lo a ter relações, a ter as habilidades sociais necessárias para circular nesse contexto. Mas é nessa questão, então, que entra ensinar a habilidade que ele não possui? Exatamente. Sim. Mesmo que essa habilidade que ele não possui... Acho que esse é mesmo o papel que se deve ter, a ensinar a criança a brincar, a fazer o jogo simbólico, a interagir, a pedir ao colega. Esse é um trabalho que tem que ser feito com a criança, porque precisa de alguém que lhe ensine. Mas aí, eu entendi, Isabel, mas aí só o professor, sozinho, dentro de uma sala de aula, como a psicóloga falava, com 40 alunos dentro de sala de aula, ela consegue? Não é? Muito difícil, e nós já discutimos isso, não é?
muito difícil e no caso, o que é que existe? Existe uma criança que tem uma predisposição para a aprendizagem elevada, não é? Porque gosta muito de ler, gosta tudo de aprender o que é científico, o que é novo e aprende rapidamente, tem uma memória incrível, enquanto que vai encontrar crianças que estão a um nível muito, a nível de 6 anos, não é? 6 anos que estão a começar a iniciar, a juntar as letras e a conhecer as letras. Por isso vai haver ali um desfazamento dentro da turma, em que vai haver uma criança que vai querer sempre mais, e vai haver mais 20 crianças que estão todas, se calhar, ao mesmo nível. Isso é muito difícil para a inclusão e é muito difícil para a professora conseguir ajudar e trabalhar. Vai ser muito difícil. Vai depender do bom senso dela também, um pouco, da experiência, da sensibilidade. Eu acho que todos estes 3 também ajudam, mas que é difícil, vai ser muito difícil, acho. Pode comentar o que os nossos participantes estão a falar? Sim, é importante, né, essa questão da inclusão. A gente está respondendo aqui várias perguntas relacionadas a isso, né? A inclusão, por exemplo, o Ivan disse que daqui a pouco será um assunto utópico, né? A maior parte dos pais, como eu, tem dificuldades na inclusão, né? Segundo o Ivan. Hoje, nas escolas, será necessário ter um psicopedagogo para ajudar nas escolas públicas, com auxílio ao próprio professor, que não está capacitado para o mesmo. Já existe estes nas escolas. Então, já nossos convidados, de maneira, já responderam, se alguém quiser responder essa questão também. A gente nota também, né, a questão aí de várias pessoas tendo iniciativas próprias, né, entidades não governamentais, pessoas físicas realmente tendo exatamente essa preocupação de ajudar na questão da inclusão, né? Exatamente, por exemplo, a PAI, tem outros, eu soube agora recente de um colega nosso, artista, cantor e de poeta, Carlos Correia Santos, ele que está exatamente realizando vários trabalhos relacionados aí à questão do autismo também, entre um deles, né? E ele também é pedagogo, psicopedagogo. Então, a gente nota exatamente essas questões aí fora do âmbito governamental. Então, eu pergunto para os nossos convidados também se é importante ter esse tipo de trabalho fora, ajuda ou não ajuda, atrapalha ou não atrapalha, como é que eles devem se comportar nessa situação, buscar ajuda governamental ou não buscar, inclusão, tentar incluir os pais também tudo junto nessa questão, como é que esses órgãos não governamentais, por exemplo, a PAI e também pessoa física, ela pode trabalhar essa questão do autismo aí junto com outras entidades? Tem as instituições que fazem atendimento, né, que são muito importantes, precisam ser preservadas, financiadas, mas também orientadas e fiscalizadas, porque a PAI, ela é uma federação, então cada município é diferente. Tem a PAI excelente, tem a PAI horrível, né? Então, porque o governo nem orienta, nem fiscaliza e nem financia direito. Então a gente precisa, na verdade, talvez a coisa mais fundamental hoje seria resolver isso. E entender também que o trabalho, ele... Diga. Só para complementar, entender que o trabalho ele é multidisciplinar, mas tomar cuidado que esse trabalho de vários profissionais, várias pessoas, ajuda governamental, etc., ele não pode ter uma abordagem eclética, né? Que isso pode prejudicar. Então, não adianta eu trabalhar com análise do comportamento e vem uma outra pessoa com uma abordagem totalmente diferente que vai prejudicar esse tratamento. Então, todo mundo tem que estar de áreas diferentes, mas ligados com a mesma abordagem, de preferência. Isso mesmo. Para a gente... Diga, Isabel. Por acaso, é isso que acontece na intervenção precoce. Na intervenção precoce, há uma articulação com todos os elementos que trabalham com aquela criança. Por isso, sem dúvida, não é
nós cá em Portugal dizemos, não é muito que faz o melhor. Pode ser pouco e bom. Pouca e bom. Mesmo porque muitos elementos a trabalhar com a mesma criança acaba por confundir, porque cada pessoa tem o seu método, cada pessoa tem, e se não houver cruzamento entre as pessoas, articulação, pode vir a prejudicar, na minha opinião, mais do que o ajudar. O que eu vi na minha zona, cá em Portugal, é que, havendo tanta criança e falando tanto em inclusão e havendo tanta criança que necessita de ajuda, reparo que as escolas, os agrupamentos, têm muito poucos psicólogos, têm muitos poucos terapeutas, têm muitos poucos técnicos especializados nas escolas para ajudar tanto as crianças como aos professores. Tem apenas uma psicóloga. Ora, uma psicóloga é muito pouco para dar resposta a uma comunidade escolar. Por isso, aqui eu acho que há uma falha também bastante grande, porque há, sem dúvida, muito psicólogo, muito técnico, desempregado, e que podia estar a ser uma mais-valia em cada agrupamento, a ajudar tanto os professores como os alunos, e não há. São muito reduzidos as pessoas especializadas nos agrupamentos das escolas. Eu acho que isso se verifica aqui, em Lamego, na nossa redondeza, se verifica isso. Para a gente aqui ter um grau aqui de conclusão um pouquinho, a gente vai falar sobre aqui algumas, que é tema dos nossos próximos live jornais, né, nossas próximas edições. Tem muita coisa para se falar a respeito do tema, é um tema muito vasto. E, assim, depois eu queria que os profissionais aqui presentes, se tem, para depois concluir, com uma pergunta que está aqui do Ivan Gutierrez. Ele está dizendo assim, a inclusão daqui a pouco... Não é esta. Ele fala aqui, qual o caminho da inclusão do Brasil e Portugal? Isso será realidade algum dia? Para os profissionais que aqui estão, qual é o caminho da inclusão? O que deveria ser feito, que não está sendo feito? Qual é o caminho? Para conquistar, na minha interpretação, para conquistar a inclusão só existe um caminho, que é a organização dos pais, e os pais exigindo que isso seja feito através de uma prática com evidência. Que significa que quando a criança chegasse na escola, teria que ter uma avaliação com um protocolo cientificamente validado, e que o professor de sala de recursos poderia fazer isso, ele já existe. Deveria escrever um plano de ensino individualizado para essa criança, com programas de ensino bem específicos, com folha de registro, e esse profissional de sala de recursos ser um supervisor do processo. Já existe o direito ao acompanhante aqui, mas, então, portanto, a base, o que nós temos que fazer agora é só adotar a prática com evidência. Nós já temos a estrutura, já temos o dinheiro que é usado em formação, é só isso. E só isso só vai ser alcançado, na minha interpretação, quando os pais exigirem isso. Então, professor, resumidamente, é uma organização, a organização mesmo, como já está acontecendo, a gente já viu muito os pais aí se agruparem em grandes grupos, mas, de uma certa forma, é aquela mais incisiva, não é? Porque o problema é o referencial de práticas baseadas em evidências. Nós temos pais que querem um monte de coisa, tem um monte de grupo de pais, cada um quer uma coisa. Então, enquanto a gente não conseguir ter unido e dizer exatamente o que a gente quer, não vai chegar. Na minha interpretação, não tem como chegar. E existe um órgão que possa unir esses pensamentos em um só e, assim, trabalhar mais essas utopias aí que a gente está percebendo que estão? Existe algum órgão? Hoje eu vejo um movimento, o único movimento que eu vejo nesse sentido é um movimento chamado Capricha na Inclusão. É um movimento que tem essa pauta. Então, na minha interpretação, é quem está quem tem condição de levar isso. Já houve algumas reuniões do Capricha na Inclusão com o MEC, existem algumas coisas acontecendo na relação com o Ministério da Educação, e talvez, se a gente conseguir acumular essa força política, cheguemos lá. Então, muito importante é que os pais que estão nos assistindo a estar aderindo a este grupo, né? Capricha na Inclusão é um grupo do Facebook, não é, professor? Tem no Instagram e no Facebook.
No Instagram e Facebook. Então, os professores, profissionais e pais que estão nos escutando, então vamos agregar mais ainda aí no Brasil esse grupo para estar pleiteando aí os direitos, né, na educação escolar para os nossos filhos aí no Brasil. E, professora, qual as suas considerações a respeito disso também no caminho da inclusão, no caminho dos nossos... Eu acho que a inclusão é um processo muito complicado, é um processo que ainda tem que ser muito trabalhado e que é difícil de implementar. Concordo com o professor que os pais são, sem dúvida, as pessoas que podem e que devem andar de mão dada com a comunidade escolar e fazerem parte do programa do filho, do programa escolar do filho, e estar de mão dada mesmo com a escola. O que acontece muitas vezes cá no nosso país é que a criança entra para a escola, vai-se levar de manhã, vai-se buscar à tarde e acabou. O professor é que é o responsável, o professor é que sabe. O professor deixa andar. Não pode. Sem dúvida, os pais são muito importantes no processo educativo dos seus filhos e devem andar de mão dada junto com a escola e ajudar e fazer parte da programação, das rotinas escolares, do processo, de tudo, para, sem dúvida, poder haver, porque inclusão é todos, não é só uns, não é? Isso. Mas eu acho que a inclusão ainda vai ter muito, muito para andar e vamos ver se conseguimos lá chegar, como deve ser, não é? Para todas as partes. Isabel, há em Portugal uma instituição que venha a unir todas essas pautas? Não. Pois. Não há. Eu acho que só para finalizar. Pode falar. Pode falar. Eu acho que só para finalizar um pouco essa pauta, a gente tem que incitar um pouquinho os pais a serem mais críticos com relação à educação e o tratamento dos próprios filhos. O que a gente vê muitas vezes mas a professora do meu filho, ela é tão boazinha, ela é tão amorosa com o meu filho. Lógico, só pode ser, é certeza que isso vai dar resultados. E a gente sabe que só de amor e carinho não se obtém resultados. O que a criança autista precisa é de amor e de carinho, sim, mas ela precisa de um profissional com competência técnica, baseada em evidências, para que ela desenvolva e melhore os seus resultados no convívio escolar. Então, a gente sai um pouquinho dessa falácia, né, do professor amoroso, cheio de cuidados, mas se ele não tem competência técnica, a gente tem que ser crítico e procurar alguém que vai ter isso. É isso mesmo. E Celso Freire? Só para deixar aqui registrado também, no dia 22 de maio, o governo do Pará ele instituiu a Política Estadual de Proteção de Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. É uma lei, a lei, quem quiser anotar, lei número 9.061/2020. Ela institui a política, né, estadual resguardando os direitos exatamente das pessoas com transtorno de espectro autista, né? Como, por exemplo, a expedição de carteira individual, né? Tem toda uma questão aí envolvida em relação aos direitos das pessoas com transtorno de espectro autista. É a lei número 9.061/2020, que foi sancionada pelo governo do Pará no dia 22 de maio. Né? Então, fica aí a dica aqui no estado do Pará. Obrigada. Assim, só falar aqui para todos, mas para saber se todo mundo tem o conhecimento em relação a isso, que eu sei que o professor Luciano está precisando sair, não é, professor? O professor Luciano está precisando, né, o Celso, a gente já está com o nosso horário já adiantado, mas eu queria deixar aqui para os pais, os profissionais que estão nos escutando, sobre essa eu posso dizer, sobre mais uma técnica neurocomportamental que tá muito, assim, latente aqui na Europa, que é o neurofeedback. Vocês ouviram falar? Os profissionais aqui já ouviram falar o neurofeedback? Sim, mas é uma prática sem evidência.
Isso. A gente está... eu vou estar tentando trazer aqui uma profissional que trabalha com isto, aqui conosco, para conversar sobre isso, né? E está tendo aqui, assim, uma aceitação até que razoável sobre isso, né? E depois a gente vai conversar mais profundamente sobre o tema, o neurofeedback, como é que está sendo isso, se isso é uma iniciativa científica ou não, ou privada, para a gente estar percebendo melhor se está sendo usado para o benefício dos nossos filhos. E outras terapias também existentes, não é? Eu não sei nas escolas, se há nas escolas estaduais, ou aqui também em Portugal também há algumas, como a musicalidade, dentro, né, do aspecto autismo, para também trabalhar as suas capacidades, a musicalidade também usada no autismo, e outras ferramentas também na área da tecnologia, trabalhando o cognitivo das nossas crianças, a gente também vai estar tratando nos próximos programas. E depois eu quero a sua opinião em relação a isso, professor, depois a gente fala melhor sobre o neurofeedback, viu? Então, já que agradecendo a todos que participaram do nosso programa, agradecendo o Celso Freire, obrigada, Celso, aí do Brasil, trazendo informações, muito importante, muito obrigada, Celso, professor Lucelmo, Monique, professora Isabel Vieira, aqui nossos participantes, muito obrigada, a Elisângela Botelho, teve uma pergunta que não foi respondida, mas depois eu vou passar aqui para os nossos profissionais para responderem, ao Ivan Gutierrez, a Carmen Sena, ao Aine de Sá, e a gente vai também, depois desse nosso live jornal, vai ficar registrado no YouTube, no canal Regina Brasil, essa nossa edição, e você vai lá, acessa, partilha, comenta, né? No próximo sábado a gente vai estar com mais um tema, que a gente vai entrar um pouco sobre família, a gente vai tratar de família, a nossa abordagem vai ser sobre família. A gente fica atento, durante a semana a gente vai estar falando mais sobre qual o tema do próximo live jornal. Obrigada a todos e uma boa tarde para todos vocês. Muito obrigada a todos aí do Brasil e de Portugal. Muito obrigada pela participação. Obrigada a todos. Até a próxima. Obrigada, Deus. Obrigada. Deus. Tchau, tchau.